ver todo mundo louve. Quero ver todo mundo louve. Bem alto, vai. Louve. Quero ver. Louve. Continua, continua, continua. Louve, cante, aleluia. Adoramos Yeshua. Louve ao meu Salvador, Jesus Cristo, meu Senhor. Louve em toda a nação, ao leão, até Sião. Louve com a mão pra cima, todo mundo que respira. Louve, batendo palma, lavando a alma, cante e louve. Com alegria que contagia, dance e louve. Sem cessar até ele voltar, dance e louve. Até eu morrer, até renascer em Cristo, louve. Louve, adore e cante, aleluia. Deixe incendiar, vem do alto este fogo. Ouve profecia e língua de fogo. É avivamento. Louve, adore e cante, aleluia. Deixe incendiar, vem do alto este fogo. Ouve profecia e língua de fogo. É avivamento. Mão pra cima, geral! Vamos lá. Cante aleluia, aleluia. Aleluia, Cante aleluia, aleluia. aleluia, Cante aleluia, aleluia. aleluia. Cante aleluia. Cante aleluia, aleluia. Aleluia, Cante aleluia, aleluia. aleluia. Cante aleluia, aleluia. Cante Yeah. Glória a Deus! Aleluia! Deus tem para cada manhã um cântico novo para a tua vida. Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. A paz do Senhor, amados, vamos nos colocar de pé nesta noite. É um motivo de muita alegria estarmos aqui neste lugar, neste domingo, iniciando a nossa semana no melhor lugar, na presença de Deus. Nós cremos que a palavra de Deus diz que aonde nós nos reunimos, ali o Senhor pode ordenar a bênção. Então que você possa receber a bênção de Deus a partir do momento que você colocou a planta dos seus pés neste lugar. Sabe que você pode olhar para essa pessoa que está do seu lado e dizer: receba a bênção do Senhor. Amém? Eu creio que Deus tem grandes coisas reservado para mim, para você, para todos nós. Por isso, eu gostaria que você alinhasse o seu coração com as expectativas do céu. Eu não tenho nada para te oferecer, mas há um Deus que tem grandes coisas a revelar para mim e para você. E é só você abrir o seu coração e dizer: Senhor, eu quero. Sabe por que muitas das vezes nós não recebemos tantas bênçãos quanto? Às vezes porque nós não falamos para Deus. Muitas das vezes nós não falamos: Deus, eu quero. Então hoje você tem a oportunidade de dizer: Senhor, eis-me aqui, eu quero sim. E eu vou tomar posse nessa noite em nome de Jesus, amém? Então vamos iniciar o nosso culto orando a Ele. Então gostaria de convidar a fechar os teus olhos.
saber qual foi a sua motivação para você sair da sua casa hoje. Qual foi a motivação de você estar aqui? Muitos aqui deixaram seus parentes, deixaram pessoas para poder estar aqui, escolheram a melhor parte. Então, que nós possamos nessa noite dizer: Senhor, eis-nos aqui. Vamos orar? Pai, nós estamos aqui na Tua santa presença, Senhor. Nós queremos estar com os nossos corações ansiosos, com a expectativa do céu, diante daquilo que o Senhor tem a reservar para as nossas vidas. Pai, nós te pedimos que o Senhor possa alinhar a nossa mente, alinhar os nossos corações. Que em nome de Jesus, Senhor, toda desordem possa agora ter a ordem de Deus. E que em nome de Jesus todas as preocupações, todas as angústias, tudo aquilo que o diabo tentou colocar no nosso coração, vai caindo por terra agora. Nós declaramos que esse ambiente ele é preparado, esse ambiente é pronto para que a presença de Deus inunde esse lugar, para que a presença de Deus nos alegre, nos fortaleça, nos traga paz, nos traga alegria, uma alegria renovada, a alegria da salvação, a alegria daqueles que foram escolhidos, a alegria daqueles que foram chamados para fazer parte da geração eleita, para fazer parte de uma geração que dá certo, para fazer parte daqueles que vão gerar vida e vida em abundância a partir de cada lar, a partir de cada família. Nós queremos, Deus, colocamos diante da cruz todos os nossos problemas, tudo aquilo que quer interferir na nossa comunhão contigo, na nossa adoração ao Senhor. Em nome de Jesus, nós profetizamos que esta é a noite em que os nossos corações estão abertos, a nossa mente está preparada e nós cremos que algo da tua parte será liberado sobre cada um de nós. Em nome de Jesus, nós te adoramos, nós nos rendemos, nós nos regozijamos e declaramos: ser bem-vindo. Oh, vem sobre nós, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, nesta noite, neste lugar. Aleluia, Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, vou celebrando minha vitória. Eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, novos sons se ouvirá. Tua alegria, força pra continuar. Deus de maravilhas, te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na tua presença pra receber o teu poder. E quanto mais o tempo passa, mais quero Deus. O fogo cai, a igreja canta, o inimigo vai ao chão. É fogo e glória nas cabeças, no grau do som da festa vai subir, sua glória descerá, subirá um novo som de aleluia. Som da festa vai subir, sua glória descerá, subirá um novo som de aleluia, aleluia. Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, vou celebrando minha vitória.
poder. E quanto mais o tempo passa, mais quero Deus. O povo cai, a igreja canta, o inimigo vai ao chão. É fogo e glória nas cabeças, no grau de unção, no grau de unção. Som da festa vai subir, sua glória descerá, subirá um novo som de aleluia. Som da festa vai subir, sua glória descerá, subirá um novo som de aleluia. A igreja! Som da festa vai subir, sua glória descerá, subirá um novo som de aleluia. Som da festa vai subir, sua glória descerá, subirá um novo som de aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Quem está feliz aqui nessa noite, diga amém. Eu quero ouvir de novo. Quem está feliz aqui, diga amém. Uhul, amém. Vamos continuar adorando ao Senhor. A presença do Senhor está aqui neste lugar, amém. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, pois eu sinto o Senhor me tocar. Aleluia. Senhor, hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, pois eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, pois eu sinto o Senhor me tocar. Só vocês. Eu quero ver agora. Mais forte. Uma vez. Eu quero ver agora o seu poder. Do seu nome, pois eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou
toque do Senhor no seu coração nessa noite, amém? Glória a Deus. Aplauda o Senhor, Jesus. Glória a Deus, aleluia! Eis-nos aqui, Senhor, nesta noite. Eis-nos aqui, Senhor, neste lugar. Nós te entronizamos, nós te bendizemos, Senhor. Aleluia! Rodeado de glória, és adorado.
louvor que a gente vai entrar agora, igreja, é uma confissão de fé, é uma declaração ao Deus vivo. Você que conhece o louvor, feche seus olhos, entoe ele como se fosse uma oração. Você que não conhece, olha no telão, medita na letra desse hino, amém? Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois teu fôlego é a minha vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova, e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu das ordem às estrelas e ao mar os teus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo altíssimo. Declare isso, igreja. Não há ferrolhos, Nem portas, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças, nem culpas que ninguém tiver diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, é tudo para o que nele toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel,
Glória a Deus. Boa noite a todos. Neste mesmo espírito, eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor e quero convidá-los. Nós vamos estar fazendo a leitura do decreto que eu gostaria de convidar a todos para que nós possamos estar fazendo uma leitura dinâmica juntos para a honra e glória do Senhor. Amém, amados? 2026 é para nós o ano da presença de Deus. Abrimos o nosso coração para viver tudo o que o céu preparou para as nossas vidas. Cremos numa unção profética para este tempo de busca que alcançará nossa casa, trabalho, projetos e igreja. A presença do Senhor transforma os ambientes através dos seus filhos, toca corações e alcança multidões em nome de Jesus. Pessoas são curadas, saradas e libertas pelo poder da sua palavra e manifestação do teu Espírito Santo. 2026 é o ano de consagração, de entrega e quebrantamento. Cremos que na presença de Deus revela toda a verdade em nossas vidas. Nada ficará oculto, nada ficará confuso, pois andamos na luz e não em trevas. Cremos que na presença de Deus nos dá discernimento de quem é quem, pessoas, ambientes e conexões. Não seremos vítimas de nenhum engano, golpe ou manipulação. Cremos que a presença de Deus governa as nossas emoções. Não somos dirigidos pelo medo, impulsos e carência. A mão de Deus nos conduz, tomamos decisões certeiras, temos conversas transformadoras e alinhamentos profundos. Cremos que há harmonia e paz duradoura em nossos relacionamentos. Não aceitamos nenhuma interferência espiritual direta ou indireta que possa nos prejudicar. A presença de Deus nos dá sabedoria para fazer o que precisa ser feito, avançar e gerar resultados. Em 2026 vivemos as nossas maiores conquistas. É o ano das orações atendidas e da realização dos nossos sonhos, segundo a vontade de Deus. A presença do Senhor fará do seu povo bem-sucedido e Deus estabelecerá o nosso destino, alinhando os nossos caminhos e nos fazendo avançar em dias, semanas, meses e anos. Este ano, onde plantaremos muitos e teremos uma colheita abundante para louvor, glória, honra e glória do Senhor. Aleluia! Louvado seja Deus! Aleluias! 2026, o ano da presença. 2026, o ano da presença. Mais uma vez, 2026, o ano da presença. Aleluia! Aplaudam ao Senhor. A igreja pode se sentar em nome de Jesus.
Igreja amada, espero que todos estejam muito bem, amém. Vim aqui dar uma palavra a respeito de finanças a vocês. Quero que você esteja com seu coração aberto, preparado para a semente que será lançada, amém? Abra sua Bíblia comigo em Provérbios 10, Provérbios capítulo 10. Provérbios 10, versículo 22. A palavra de Deus diz assim: a bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Mas o que é bênção para você? O que é ser abençoado por Deus? A palavra de Deus nos mostra em várias partes que a bênção de Deus é liberada sobre as nossas vidas. Ele é galardoador, abençoador daqueles que o buscam, daqueles que o amam. A palavra bênção, ela vem da origem do hebraico barak, e ela significa conceder favor. Ela dá o significado de alguém maior se inclinando para abençoar alguém menor. Esse alguém maior é Deus, amém? E nós somos os menores, ao qual Deus se inclina para abençoar. A bênção de Deus é sobre as nossas vidas. Só que a bênção, ela não vem simplesmente por declararmos eu sou abençoado por Deus. Ela não vem simplesmente por dizermos, por profetizarmos. Ela vem pela obediência à palavra de Deus. Eu gostaria que você abrisse a Bíblia em Deuteronômio, capítulo 11. Deuteronômio, capítulo 11. Versículo 26. A palavra diz assim, prestem atenção. Quando a Bíblia diz assim, preste realmente atenção, porque ali está um segredo espiritual, amém? Ali está um segredo que pode destravar toda a nossa vida. Prestem atenção. Hoje eu ponho diante de vocês a bênção e a maldição. Eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Quem coloca? O próprio Deus é que coloca a bênção e a maldição diante de nós. Versículo 27. Vocês terão bênção no obedecer. Vocês terão bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, ao seu Deus, que hoje ordeno a vocês. Nós teremos bênção se obedecermos. O se imprime uma condição. Você pode obedecer ou não. Você pode escolher ouvir ou não. Você pode escolher praticar ou não. Deus coloca diante de nós a bênção e a maldição. A bênção se obedecermos aos mandamentos do Senhor, e a maldição se desobedecermos aos mandamentos do Senhor. Então, algo muito importante aqui, a bênção sobre as nossas vidas está atrelada à obediência aos seus mandamentos. A bênção sobre as nossas vidas está atrelada a praticarmos aquilo que o Senhor nos ordena em todas a sua palavra. A bênção de Deus sobre as nossas vidas está atrelada em darmos atenção ao que Deus nos fala e não somente ouvirmos, mas praticarmos a palavra de Deus. Tiago 1:22 diz: não sejais apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Não seja aquele que vem à igreja, ouve a palavra, mas guarda no bolso. Existia uma musiquinha que a gente cantava lá no início da igreja, né? Lê a Bíblia de capa a capa, mas só faz o que lhe convém. Pensa que sabe de tudo, mas e a gente fazia assim, é um cabeçudo. Nós precisamos entender isso. A obediência e a prática da palavra de Deus traz a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. E lembra, bênção é Deus que é maior, se inclinando para derramar sobre nós um favor. Amém?
E isso em todas as áreas da nossa vida. Mas como alcançar a bênção de Deus? Pela obediência. Nós lemos aí Deuteronômio 11, 26 e 27. Coloco diante de ti a bênção e a maldição. A bênção se obedecermos à voz do Senhor nosso Deus. Bênção não é um gotejar, mas um derramar, amém? Quando uma pessoa é abençoada por Deus, ela transborda da graça, transborda do favor, transborda da bondade, transborda da manifestação do poder de Deus por onde quer que ela vá. Eu vou contar um testemunho pessoal. Houve um momento na minha vida que eu tinha que decidir. Eu trabalhava numa grande empresa, numa multinacional, e tinha recebido uma proposta para ir para uma outra grande empresa também. Só que já faziam 9 anos que eu estava na anterior. E aí eu fiquei, meu Deus, me ajuda, fala comigo, vou ou não vou? Senhor, fala o meu coração, ministra, vou ou não vou? Qual é a melhor decisão para a minha vida? E Deus me deu a resposta. Ele não disse para eu ir para A ou para B. Ele não disse para eu ficar. O que ele disse é que a bênção está sobre ti. Aonde você colocar as mãos haverá prosperidade. Aonde você colocar a planta dos seus pés, o Senhor lhe dará por possessão. Isso é uma palavra de Deus sobre as nossas vidas. E nós precisamos entender e crer que essa palavra é para cada um de nós que somos obedientes. Para cada um de nós que atentamos os nossos ouvidos, que abrimos os nossos ouvidos e praticamos a palavra de Deus. Amém? Aí nós podemos nos perguntar, mas o que é mandamento de Deus? Existe lá a lista dos mandamentos que estão descritos em Êxodo, mas existe o que Jesus nos deixou: amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Como nós podemos demonstrar o nosso amor a Deus? Como nós podemos demonstrar o nosso amor ao próximo? Amém? A questão financeira é uma das formas de nós mostrarmos amor. A igreja, para se manter aberta, ela precisa da demonstração de amor de pessoas que ouvem e praticam a palavra de Deus. A igreja, para se manter em crescimento, ela precisa da manifestação de pessoas que têm um coração generoso e separa a sua semente para entregar ao reino de Deus. A igreja, para crescer, precisa de pessoas dispostas, com o coração aplicado a ouvir e obedecer a palavra de Deus. Com o coração aplicado a ouvir e separar sua semente, entregar a sua vida, a doação do seu tempo, a doação da sua semente, do seu dízimo, da sua oferta. Essa é uma das formas de demonstrarmos o nosso amor a Deus. Aí você pode me dizer, não, Deus não precisa do meu dinheiro. Deus realmente não precisa, porque Ele é dono de todo o ouro e de toda a prata. Mas o seu reino aqui na terra precisa. E a palavra de Deus diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas nos serão acrescentadas. E se nós formos olhar a Bíblia, nós vamos ver em várias passagens, inclusive no próprio nascimento de Jesus, em que ofertas, sementes, bens foram separadas para demonstrar amor e zelo pela obra de Deus na terra. Amém? Deus coloca diante de nós a bênção e a maldição. Que o favor de Deus esteja sobre a sua vida. Que você abra os seus ouvidos e o seu coração para ouvir e praticar a palavra de Deus. Para ouvir e praticar aquilo que você tem recebido aí no seu coração. Eu gostaria que você separasse uma oferta de amor ao Senhor. Eu gostaria que você separasse a sua semente a Deus, em obediência à palavra, e que você pudesse receber do favor e da graça de Deus. Para encerrar aqui essa palavra, eu gostaria de destacar também que a palavra de Deus diz que Deus é quem dá a semente ao que semeia. Se você tem sementes na sua mão, é porque Deus tem colocado isso sobre a sua vida. Se você tem sementes sobre a sua vida, é porque Deus tem derramado da sua graça.
Separe sua oferta, seu dízimo, sua oferta. Entregue diante do altar de Deus. Tu és o Deus desta terra, Tu és o Rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Coloque em pé. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Aleluias. Estenda suas mãos em direção às sementes lançadas. Coloque o seu coração nesta oração, neste momento. Você que separou a sua oferta, o seu dízimo em obediência à palavra de Deus, creia que haverá sobre a sua vida o derramar do favor, o derramar da bênção, o derramar da bondade e da fidelidade do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti cada semente lançada no Teu altar. Assim como nós aprendemos, a bênção e a maldição estão diante de nós, mas nós escolhemos a bênção, nós escolhemos ouvir e praticar a Tua palavra, nós escolhemos permanecer em obediência a Ti, permanecer fiéis ao Senhor, permanecer com o nosso coração entregue a Ti, amando ao Senhor acima de todas as coisas, amando ao Senhor acima do dinheiro, dos bens materiais, amando o Senhor acima de tudo que podemos receber nessa terra. Nós colocamos diante de Ti, Pai, cada semente, e cremos que cada semente irá produzir frutos que poderão mostrar a todos aqueles que olhar para nós, que a bênção do Senhor é derramada sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Deus, porque existe liberação financeira. Muito obrigado, Deus, porque existe bens liberados. Obrigado, Deus, porque pessoas compram suas casas, compram seu carro, pagam suas dívidas. Senhor, em nome de Jesus, eu creio que o Senhor da provisão derrama sobre a vida de cada pessoa aqui um fluir de bênçãos financeiras, do favor, da graça e da misericórdia, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Pode sentar, abençoada. A paz do Senhor, igreja. Amém? Bem, como a maioria de vocês já sabem, meu nome é Luciana. Eu tenho o privilégio de servir nessa casa há mais ou menos 12 anos. E hoje eu estou aqui representando o Ministério Fé Cristã, para homenagear a nossa pastora Janaína. Aí eu gostaria de pedir para a Jana subir aqui, por favor. Aí a gente não passa vergonha sozinha.
Bem, Jana, este era o plano, tá? Esse era o plano. Minha intenção inicial era fazer um teatrinho bem divertido, né? Para a gente fazer você sorrir, para a gente fazer você se emocionar, né? Eu pensei várias vezes e falei até com alguns irmãos da igreja, mas eu esqueci que eu não tenho mais 15 anos, né? E aí o cansaço dos últimos dias chegou e eu corri, como eu aprendi com você, corri para Deus, né? E perguntei para o Senhor o que estava acontecendo, que eu não estava conseguindo executar o plano. E aí a resposta foi assim, só conta para ela. Então eu vou contar para você, tá bom? Eu escrevi, porque como eu estou muito emocionada, então eu vou ler, porque senão eu me perco, tá bom? Desde que eu cheguei aqui, eu ouvi muitas histórias sobre o nosso ministério, né? Que o quanto as pessoas honravam os nossos pastores, a nossa liderança, né? A ponto de uma vez se unirem até para dar um carro para o pastor Alberto, né? E sempre isso me tocou muito. Mas em algum momento isso se perdeu. Calma aí, gente. E eu tendo o privilégio de vivenciar com vocês o dia a dia, eu vejo a luta diária de vocês para cuidar da estrutura da nossa igreja e cuidar dos irmãos e das irmãs. Então, isso não mudou. Então, o que mudou? E, embora haja toda essa dedicação, a gente não está vendo isso acontecer. A cultura da honra. Foi pensando nisso que coloquei em prática uma ideia audaciosa. Resgatar a cultura de honra da nossa igreja. E iniciando pelo seu aniversário. E como todo bom plano não se faz sozinho, este não foi diferente. Então, eu contactei alguns irmãos e a gente queria te dar várias coisas. A gente queria te dar um perfume light blue, né? Tá, vamos aguardando. Um Corolla com uma fita vermelha bem bonita. Caminho. Mas chegamos à conclusão que a honra vem de dentro. É de dentro para fora. Que a nossa melhor forma de te honrar não é só te dar presente. É fazer o que você nos ensina. Orar a palavra e colocar em prática. Calma, gente. Porque a palavra, ela traz consigo o poder de alinhar o nosso coração com o coração de Deus. E isso nos dá a certeza de que Deus vai realizar os nossos sonhos e torná-los possíveis. Então, eu fui orar. Depois de orar, colocamos o plano em ação. E a nossa igreja se uniu para honrar você. E então, a gente vai te dar um presente. Espero que você receba, com muito amor, o presente do nosso Ministério da Fé Cristã. Espera aí, eu vou te ajudar. Não. Vai devagar que é flágio, tá? E assim como muitos irmãos falaram, esse ainda não é o Corolla, mas nós nos unimos e conseguimos comprar um notebook para ela, para que ela possa, um Dell atualizado, para que ela possa colocar, né, continuar cuidando de nós, como pastora, como psicóloga. E aí depois a gente vai deixar lá para os irmãos poderem dar uma olhadinha. E é isso, gente. Obrigada a todos que colaboraram, que se uniram conosco nessa missão e missão cumprida. Amém. Gente, o que eu vou dizer de vocês? Eu sabia que vocês eram bons demais para mim. Glória a Deus. Vocês são sem palavras. Vocês sabem que eu amo muito vocês.
Eu estou emocionada. Meu Deus. Não é todo dia que a gente ganha um Dell nessa vida, não é verdade, gente? Não é todo dia, meu Pai. Mas Deus é fiel. Eu quero que vocês sempre tenham essa verdade no coração. Deus é fiel. Não importa o tempo. Faz 2 anos que eu coloco no meu plano de vida, né, projeto de vida, que eu preciso de um bom computador, porque todo mundo sabe meu sofrimento aqui, para me gerar meus laudos, né, porque eu trabalho com a psicologia. Não é uma aquisição, vocês sabem, tão barata, né? Mas eu estou chegando lá, profetizem sobre a minha vida. E aí, o que acontece? Para mim, é uma resposta de Deus, o que Deus está fazendo na minha vida, e eu creio que Ele vai fazer na sua também. Porque Ele é fiel, e tudo que nós plantarmos, nós vamos colher. Amém? Olha, é só coraçãozinho para vocês. Só muito amor. Só um derramar da unção de Deus, de provisão, que venha em dobro na vida de vocês, em triplo, que vocês prosperem, que não deixem de prosperar. E o segredo da prosperidade é abençoar um ao outro. Né? Porque isso eu aprendi cedo com o pastor, que a gente sempre tirou da gente para dar para o outro. Lá em casa a gente tem esse lema. A gente sempre tira da gente para oferecer para o outro, porque a gente sabe que ao seu tempo nós vamos colher. E agora é tempo de colheita, e eu estendo isso para a minha igreja. É tempo de colheita, é tempo de tomar posse do despojo em nome de Jesus. Você crê nisso? Então receba aí na sua vida. É seu. Pode levar, é seu. Aumenta um pouquinho no altar. Aqui está fechado. Está comemorando lá. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ficar em pé um pouquinho. Correquei calabasurianda lanaste. Cochequei calamanahasalabasso. Tu estás aqui, ó Espírito Santo. Tu és bem-vindo neste lugar, ó Espírito Santo. Te amamos, ó Espírito Santo. Te desejamos, ó Espírito Santo. Correquei calabasso, chiquei calanassa. O teu louvor e a tua adoração, ela muda um ambiente. Nós podemos fazer o céu baixar a terra quando nós cultuamos o nosso Deus. Somente Tu és digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Te entronizamos nesta noite. Te coroamos, Jesus. Aleluia. Aleluia. Se desligue do mundo lá fora. E entenda que aqui você está debaixo de uma proteção, de uma guarda e de um livramento. Aqui você está amparado pelo Senhor, debaixo das suas asas. Existe uma manifestação de poder aqui neste lugar. Nenhuma arma forjada contra você prosperará. Nenhuma língua levantada contra você prosperará. O Senhor é contigo. Entrega o teu coração. Diga comigo: meu coração é teu, Senhor. Meu coração te pertence. A minha vida é tua. A minha vida te pertence. O requei calabassori anda labassori a calabassa.
O louvor e a adoração mudam o ambiente. Mais, Senhor. Mais, Senhor. Mais de Ti, mais do Teu Espírito, mais da Tua paz. Mais de Ti, mais do Teu Espírito, mais da Tua paz. Mais de Ti. De novo. Mais de Ti. O Espírito, mais da Tua paz. Mais de Ti, mais da Tua luz, mais de Ti, Jesus. Mais uma vez, vamos trazer esta doce presença para o nosso meio. Diminui um pouco a luz para mim, por favor. Rasga o teu coração. Ele está aqui. Eu sinto a sua presença, Jesus. Mais de Ti. Invoca esta presença até ela se manifestar. Espírito, mais da Tua paz, mais de Ti. A Bíblia diz que o diabo é ladrão e salteador. Ele pode roubar aquele que está no mundo e não conhece a palavra. Mas você é filho de Deus. E você deve guardar aquilo que o Senhor te entregou. E uma das coisas mais preciosas que temos é a paz que excede todo o entendimento. Isso significa que tem muita coisa no mundo que quer tirar a tua paz. E se o diabo, como ladrão e salteador, tiver acesso à tua vida, ele vai roubar a tua paz. Mas nós entendemos que paz para nós não é só um sentimento. Paz é uma pessoa. Paz é o próprio Jesus. A Bíblia diz que Ele é o príncipe da paz. Então ninguém pode tirar Jesus da minha vida e nem da tua vida. Então, nós precisamos compreender que o Espírito Santo nos revela a graça e favor de Deus. E quando nós temos fé, nada pode nos impedir de viver para Deus e de estar na sua presença. Quando o diabo rouba a tua paz, ele quer tirar você da presença do Senhor. Então eu quero que você mais uma vez cante, mas cante não da boca para fora, mas do coração para dentro. Porque quando nós como igreja entoamos um cântico de louvor e adoração ao Senhor, algo profético acontece no ambiente, algo sobrenatural acontece no ambiente. Os demônios têm que retroceder, o diabo tem que bater em retirada, os seus planos são frustrados, doenças são curadas, saradas, feridas cicatrizam. Deus quer fazer algo na tua vida, e tudo que depende é da sua entrega. Muitas vezes a gente acha que é apenas do nosso pedido, é da nossa entrega.
Então nós rasgamos o nosso coração e nós nos inclinamos, nos prostramos, nos humilhamos, colocamos o nosso rosto em terra para declarar: mais de ti. Oh! Mais de ti. É interessante como o diabo trabalha, porque quando vem uma preocupação, a gente não se livra da preocupação, a gente faz o contrário, mais da preocupação. Quando vem o medo, você não se livra do medo, você acaba atraindo mais medo, mais do medo para a sua vida. Quando vem alguma coisa que não provém de Deus, ao invés de você discernir e se livrar disso, você acaba atraindo mais e mais daquilo. Por isso que quando nós abrimos a nossa boca e começamos a entoar este cântico, algo de sobrenatural, algo de profético, algo de poderoso vem. Você precisa compreender, não se trata só de cantarolar, não se trata apenas de uma cantiga, não se trata apenas de algo mecânico, frio e sem vida. Preste atenção, quando você rasga o teu coração, o Espírito Santo, ele te visita, e você precisa compreender isso. Eu quero a visitação do Espírito, eu quero o derramar do Espírito, eu quero o toque do Espírito. Eu não quero mais viver debaixo desta pressão, opressão e oposição. Eu quero experimentar de tudo aquilo que Deus já me deu. Você precisa tomar posse em nome de Jesus. Preste atenção, não existe absolutamente nada que este Deus não possa fazer. Não é porque a tua oração não foi atendida que Deus deixou de ser Deus. Deus continua sendo Deus. O que você precisa compreender é que Ele é soberano. Ele governa a terra, Ele governa a todos. E nós precisamos dizer: eis-me aqui, Senhor. A igreja dos nossos dias precisa desta sede e precisa desta fome. Por isso nós precisamos rasgar o nosso coração, como o véu se rasgou de alto a baixo, e a glória do Senhor deixou de habitar em um templo construído por mãos humanas, e passou a morar, a residir, a habitar dentro de nós. O Espírito Santo de Deus está aqui. Mais de ti. Mais. Oh! Lindo. É para ti, Jesus. Bem forte, é para Ele. Oh! Move-te neste lugar, ó Espírito Santo. Move-te, 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 move-te. Eu muitas vezes vou de madrugada para a sala da minha casa, fecho a porta para não incomodar a Janaína e começo a entoar algum cântico espiritual, algum hino, alguma música, algum louvor e adoração que o Senhor coloca no meu coração. E eu começo e não demora muito tempo, algo acontece. O meu corpo treme, eu começo a chorar,
Eu sinto que ali existe uma presença que os meus olhos não enxergam. Ele se apresenta àquele que tem reverência, que teme o seu nome, que o adora em espírito e em verdade. Você precisa ter a tua experiência. O Senhor quer se revelar a você. Ele quer te dizer: eu sou o Deus que você serve. Eu sou o Deus que você busca. Eu sou o Deus que seca as tuas lágrimas. Eu sou o Deus que alegra o teu coração. Eu sou o Deus que te cura, que te sara, que te liberta. Eu sou o Deus que caminha contigo. Eu sou o Deus que vai à tua frente. Eu sou o Deus que faz aquilo que você nem imagina. Eu sou o Deus da multiplicação. Eu sou o Deus do cuidado. Eu sou o Deus que faz aquilo que você está buscando, que você está clamando, que você está suplicando, que você está pedindo. Eu sou o Deus que ouço a tua voz. Mais de ti, mais da tua. Mais alto, mais alto. É para Ele, é para Ele. Só a igreja. Diga: eu quero me encher, eu quero. Mais de ti. Toda a igreja. Ora no Espírito Santo. Deixa Ele rasgar o teu coração. Mais de ti. Os homens cantam, as mulheres glorificam. Mas alto é para Ele. Mais de ti. Mais de ti. Mais uma vez, só os homens. Mais de ti. Mais do teu Espírito. Mais da tua paz. Mais de ti. Mais da tua luz. Mais de ti. Agora as mulheres louvam e os homens glorificam. Lindo, lindo. Mais uma vez as mulheres, lindo. Corre que calabaçori anda lá na sala. O que tem te tirado da presença de Deus? O que tem roubado o teu louvor e a tua adoração?
Você não pode ficar neste ambiente de boca cerrada, fechada. Aprenda a louvar e adorar. Muitas vezes você conhece o Senhor, e quando você não se entrega, quando o teu coração está endurecido, quando você está longe dEle, você afronta o Senhor. Preste atenção, nenhum pecado pode te tirar da presença dEle. Porque quando você começa a louvar e adorar, a presença de Deus é tão grande na sua vida, que aquele pecado vai se tornar nada. A dependência, toda a escravidão, tudo aquilo que o diabo te usou para te amarrar durante anos, vai ser nada perto da manifestação do seu poder. Oh, Riquei Calabasori Andalanaste. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Jesus, ó Jesus, Jesus, ó Jesus, Jesus, ó Jesus, sua presença completa meu ser. De novo. Jesus, ó Jesus, Jesus, ó Jesus, Jesus, ó Jesus, sua presença completa meu ser. Deixa Ele fazer o que Ele quer fazer aqui nesta noite. Corre calabasori andalanasa. Começa a declarar isso. Oh, rabalababahashalabaso. Mais Jesus. Mais. Mais. Deixa esse poder alcançar você. Corre que calabasori andalabasto. Coloca os olhos em Jesus. Coloca os olhos em Jesus. Mais, Senhor. Mais, Senhor. Mais, Senhor.
Oh, rikalabasuri kalamanaste. Oh, rimanashi ke kalabasuri alabasi. Oh, Deus te encontrou onde você está. Deus te encontrou onde você está. Oh, reikei kalabasuri ke kalamanahasa. Comece a orar em línguas. Não para. Rios de águas vivas fluirão do seu ventre, diz a palavra. É o Espírito Santo. É a igreja orando junta em línguas. O som como que de muitas águas. Flua. Mais, Senhor. Mais. 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 Corre balabasuri calabaso. Orikei kalamanaha shalabasa. Orikei kalamanasu. Toca, Jesus. Toca esta pessoa que disse: se o Senhor está aqui, me toca. Se o Senhor está aqui, me cura. Oh, riquei calabasuri, riquei calamassa. Aleluia. Preste atenção. Existe uma diferença da tua adoração conduzida por você mesmo e a adoração conduzida pelo Espírito Santo. Porque nós não sabemos adorar como convém, mas o Espírito Santo que está em nós, este sabe e nos guia nas nossas fraquezas. Tira os olhos dos teus pecados, dos teus tropeços, dos teus deslizes, e coloca os olhos agora na misericórdia de Deus, para que você possa adorá-lo como Ele merece, com honra e dignidade. Oh, começa a adorar. Rompa na tua adoração. Diga: Espírito Santo, usa minha boca para eu adorar. Agora não vai ser mais você, vai ser o Espírito Santo adorando através de você, adorando através da tua boca. Começa a orar em línguas. Começa a orar em línguas. Começa a orar em línguas. Você que não é batizado no Espírito Santo, se é cheio do Espírito Santo. Oh! Corre que anda lavanas, terra lamanaya chare balabasu. Oh! Oh, aleluia. 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 É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Mais. 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 Mais, Senhor, mais da tua unção, da tua glória, do teu poder.
Corriqueire candalabasto, xalabasto. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso. Poder te adorar, maravilhoso é tocar em tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Corre que calabaço. Te amamos, Senhor. Te amamos, Senhor. Deixa Deus te encher. Você não vai sair daqui do mesmo jeito que entrou. Você entrou pensando em morrer, você vai sair daqui pensando em viver. Cheio da unção, cheio da glória, cheio da presença. Oh, recalabaçoriandalabaço. Abra a boca, tudo que você precisa se entregar. Só isso. Só isso. Só isso. Corre calabaço, chique calabanasta. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Sopra neste lugar, Senhor. Corre para babacha labaço. Coxe que calabaço. Traz o neném aqui para eu orar por ele. Um diácono. Corre que calabaço. Fecha os teus olhos. Toca, Espírito Santo. Toca. Toca, Jesus. Toca. Toca. Oh. Toca. Toca, Jesus. Toca. Toca, Jesus. Ele quase morreu. Ficou semanas na UTI. Eu fui até lá. Eu disse: a tua saída daqui depende de uma oração de perdão. Se você perdoar, você sai daqui. Ele estava resistente.
Ele abriu o coração e perdoou. Ele teve AVC. Que mais? Infarto. Rim. Os rins estavam parando. Amados, atrair Deus para a nossa vida é uma questão de entrega. É uma questão de rasgar o coração e dizer sim à vontade de Deus, de não ser resistente. Eu quero orar com vocês. Pai, restaura os rins. Cura esse coração, Senhor. Cura toda lesão. Toca, Senhor, neste cérebro. Desobstrui as artérias, as veias. Elimina os coágulos, Senhor. Toda sequela por conta desta doença não tem poder de continuar nesse corpo. Faz uma obra, Senhor. Ora comigo, igreja. Na unção do Espírito Santo. Toca, Jesus. Toca, Jesus. Toca, Jesus. Vem cá, Laine. Existe uma unção de intercessão sobre a tua vida. Pode ajoelhar e pode orar por ele. Pode tocar nos seus braços, no seu braço. Toca, Jesus. Toca, Jesus. Toca, Jesus. O inimigo tentou ceifar a vida dele. Se ele está aqui é por um milagre. Talvez nós estamos aqui por um milagre, porque o inimigo também, ele tenta nos ceifar. Baixa. Pode. Aí você baixa. Para não ficar do alto. Aí você baixa. Baixa. E... Corre balavassuri andalanaste. Faz, Senhor. Faz, Senhor. Neste momento existe uma unção de intercessão aqui, nesta noite. Talvez você precise interceder por alguém que até agora foi muito resistente. Começa a orar, deixa o Espírito Santo te usar. Corre que calabaço. Amém, Jesus. Amém. Ajude a levantar, por favor. 2 homens, por favor. Toca, Jesus. Coloca ele sentadinho ali. Toca, Espírito Santo. Toca, Espírito Santo. Faz a tua obra, Espírito Santo. Toca, Jesus, toca. Toca, Jesus. Mais do teu Espírito. Mais da tua unção. Mais do teu poder sobre a vida dele. Toca, Jesus. Senta ali. Aleluia. Olha para quem está do seu lado e diga: Deus está fazendo algo por você nesta noite. Amém.
Pode sentar. Aleluia. Eu estava orando e perguntei a Jesus o que eu deveria ministrar. E no meu coração veio uma inspiração, como se Ele me dissesse: ensina a igreja como ser cheia do meu Espírito. Ensina a minha igreja como ser cheia do meu Espírito. Nós podemos ser uma organização religiosa, podemos ser um povo que fala em nome de Deus, podemos declarar, decretar, pronunciar, profetizar, mas sem o Espírito Santo endossar, sem o Espírito Santo se manifestar, sem o Espírito Santo estar em nosso meio. Muitas vezes oramos de forma mecânica, automática e sem vida, e achamos que está tudo bem, quando na verdade nós fomos chamados para ter um relacionamento íntimo, particular, estreito e pessoal com Jesus. Nós queremos coisas, nós corremos atrás de bênçãos, e por mais que o Senhor nos entregue alguma coisa, nunca é suficiente, porque somos egoístas. E nós queremos mais daquilo que é da terra do que aquilo que é do céu. E o Espírito Santo, ele nos leva para uma outra direção. Ele nos leva a buscar das coisas do céu. E quando buscamos das coisas do céu, o Deus do céu cuida de nós na terra. É Ele quem abençoa, multiplica. É Ele que faz tudo em nós. Só que nós nos perdemos. Por isso que a palavra diz: lembra-te de onde caíste, arrependa-te e volte ao primeiro amor. Outra tradução diz: volte às primeiras obras. Sabe o que isso significa? Quando você abandona as primeiras obras, é porque o teu amor pelo Senhor esfriou. Você perdeu este amor. Agora, quando você está apaixonado, 2 horas na presença de Deus não vai ser um sacrifício. Um culto de 2 horas não vai ser um sacrifício. O problema da igreja dos nossos dias é que o fogo se apagou. E a Bíblia diz: não extinguais o Espírito Santo. Não sufoque o Espírito Santo, não abafe o Espírito Santo, não cale o Espírito Santo, não mate o Espírito Santo. Imagine quantos de nós estamos aqui sem a chama do Espírito. Quantos de nós estamos aqui lutando na nossa própria carne para continuar, porque o primeiro amor acabou. Não existe mais alegria, não existe mais prazer, não existe mais satisfação. E a tua vida pseudo-cristã religiosa é apenas algo formal, para cumprir protocolo,
quando na verdade o Senhor te chamou para você ser íntimo dEle, para Ele se revelar a você, e para você conhecê-lo de verdade. E a igreja dos nossos dias não está buscando esta revelação. É engraçado como qualquer coisa pode nos encantar, nos fascinar, nos iludir, nos entorpecer, anestesiar a nossa alma, a ponto da gente achar que ser de Deus é só isso. Amados, se não fosse o Senhor ter se revelado a mim, em muitas situações, eu não estaria aqui hoje. E quando você descobrir isso, que servir a Deus é uma vida de relacionamento, de entrega, de doação, de sacrifício, a tua vida vai mudar de verdade. Porque você vai poder dizer: eu conheci o Senhor. Não a letra, mas o que está por detrás da letra. A Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito revela, o Espírito vivifica, o Espírito traz vida. E o que nós precisamos é desta revelação, porque só é cheio, só é saciado, só recebe a plenitude aquele que tem sede e aquele que tem fome. Por isso que Jesus disse: aquele que tem sede, aquele que tem fome, vem a mim. Quem beber desta água não terá mais sede. Ele é o pão da vida. Só que nós nos contentamos com os reveses desta vida. Ora você está em pé, ora você está prostrado, ora você está se arrastando, ora tem, ora não tem, ora é, ora não é. E o que você precisa é conhecê-lo de verdade. Porque se você estiver cheio do Espírito Santo de Deus, você vai passar pelo deserto, pelo estreito, pelo aperto, confiando na sua graça e no seu favor. Quando nós olhamos para a palavra, nós vemos em Atos capítulo 2, versículo 4, que a promessa de Joel se cumpre no dia de Pentecostes. 120 estavam reunidos no cenáculo, quando o Espírito Santo desceu naquele lugar. E diz a Bíblia que todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a orar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes permitia que falasse. Preste atenção. Se não arder no teu coração o desejo de ser cheio do Espírito Santo, você vai continuar vazio. E quando a casa está vazia, a Bíblia diz que espíritos entram e se apropriam da casa. Por isso que você precisa estar cheio do Espírito Santo. Quando o inimigo quer entrar, ele não vai ter acesso, porque a casa está ocupada. Então, se a casa está ocupada, não tem lugar mais para raiva, ódio, desejo de vingança, ressentimento, amargura. Se a casa está ocupada, não vai ter mais lugar para inveja, ciúme, malícia, murmuração. Se a casa está ocupada, você não permitirá que o inimigo venha com seus enganos e as suas mentiras. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Nós, nesta geração, temos repetido o que foi profetizado através de gerações antes de nós. Nós cremos no avivamento que está perto. Mas este avivamento
não vai acontecer por crentes vazios, crentes que estão dentro da igreja, mas longe do Senhor. Este avivamento não vai acontecer por conta de crentes alienados. Este avivamento não vai acontecer por conta de crentes religiosos, presos a usos e costumes. Este avivamento virá através de pessoas simples, como aconteceu lá atrás, mas de pessoas sinceras, que diziam: eu não me contento só com isso, cristianismo é muito mais do que isso. Jesus morreu na cruz por mim, para que eu vivesse muito mais do que isso. Você tem que ter tua experiência pessoal com Ele. Você precisa aprender a rasgar o véu do teu coração. Você precisa aprender a descer do altar que você está ocupando no teu coração e oferece a tua vida de verdade para Jesus. Ele precisa ocupar o altar do teu coração. Ele não quer uma parte de você, Ele quer você de verdade. Ele quer você por inteiro. E nós queremos ser crentes apenas no domingo, à noite, no culto. Saímos daqui, esquecemos dos princípios, dos valores, do temor. Passamos uma semana de qualquer jeito, longe de Deus, sem orar, sem jejuar, sem ler Bíblia. Vivemos uma vida meramente religiosa. Aí quando você precisa de Deus, você precisa invocar a Deus, você precisa do poder, da glória, da unção, e você não vê resposta para a tua oração. Por quê? Porque você escolheu ser um crente oco, um crente vazio, um crente sem vida, um crente sem presença, um crente sem autoridade, um crente sem fé, um crente sem poder. Mas quando Jesus disse: se prepare para o dia mau, isso significa que quando o dia mau vier, você vai estar cheio da presença de Deus, e o Senhor vai ser com você. Eu não sei qual vai ser o desfecho do final da história, mas uma coisa eu sei: você é de Deus, você pertence a Deus, você volta para Deus, e se você estiver aqui na terra e Deus tiver propósito na tua vida, você vai manifestar a glória de Deus. O que Deus quer, amados, conosco, não é apenas entregar coisas, porque quando nós nos aproximamos de Deus, nós olhamos como crianças para suas mãos. Deus, mostra a tua mão, o que o Senhor tem para mim hoje? O que é que eu vou ganhar? Não, a Bíblia diz em Apocalipse que os olhos de Jesus é como chamas de fogo. Quando nós olhamos para Ele, nós olhamos para os seus olhos, porque nós queremos Jesus e não aquilo que Ele pode nos oferecer. Tem coisas que, se nós trabalharmos honestamente, vamos conquistar. Tem coisas que, se nós nos esforçarmos com competência, nós vamos conquistar. Mas quando a bênção de Deus mora sobre nós, como a Michele pregou hoje, tem coisa que você pede que não vai precisar mais pedir, porque aquilo vai acontecer naturalmente na tua vida. Porque a Bíblia diz, Jesus ensinou, que Deus conhece o que precisamos antes mesmo de pedirmos. Só que você pede e não recebe. E a Bíblia diz assim: muito pedistes, nada recebestes, porque não soubestes pedir. Pastor, como é que eu devo pedir? Você deve pedir na direção do Espírito Santo. Ou seja, quando nós olhamos para Jesus, Jesus nasceu por conta da manifestação do Espírito Santo. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Ela gerou pelo poder do Espírito Santo. Ela fugiu para o Egito com José, para proteger a criança debaixo de uma direção do Espírito Santo. O lugar que foi providenciado foi cumprimento de uma profecia, lugar escolhido pelo Espírito Santo.
Jesus, ele tem as suas necessidades supridas no começo da sua vida por conta das ofertas dos 3 sábios, reis sábios, ou magos, como diz a Bíblia. Ele recebe ouro, incenso e mirra, e não tem sentido guardar isso pela vida inteira como uma relíquia. Não está expressamente escrito, mas estudiosos dizem que o Senhor supriu a vida de José, que como carpinteiro, ele não podia trabalhar, ou marceneiro, não podia trabalhar. Ele volta para a sua terra, debaixo da direção do Espírito. Jesus cresce debaixo da unção do Espírito, da manifestação do Espírito, até o dia do cumprimento da promessa, quando ele se manifesta nas bodas de Caná. A água foi transformada em vinho por conta da manifestação do Espírito Santo. A Bíblia fala, antes disso, que Jesus se batizou, e depois do batismo foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, ser tentado pelo diabo. Mas a Bíblia diz que Jesus estava cheio do Espírito Santo. Jesus começa a manifestar então, depois do milagre das bodas de Caná, ele começa a manifestar o seu poder, curando, sarando, libertando, através do poder do Espírito Santo. Ele morre, e não morre debaixo de uma sentença do exército romano e das lideranças religiosas. Um centurião que estava aos pés da cruz ficou impressionado, porque ele morre debaixo de um comando seu. Está consumado, dá o último suspiro e tomba a cabeça. Ele morre e ressuscita pelo poder do Espírito Santo. Amados, a vida de Jesus dependia do Espírito Santo. A nossa vida deve depender do Espírito Santo. Só que eu preciso querer depender do Espírito Santo. Você precisa querer depender do Espírito Santo. A palavra diz: este fogo não se apagará, arderá continuamente. Era uma ordem do Novo Testamento para o tabernáculo, que apontava para o dia de Pentecostes. Amados, nós não podemos ser crentes apagados, sem vida, sem unção, sem a presença, sem a glória. Por isso que vem angústia, por isso que vem tantos sentimentos que o inimigo quer trazer. Rebata tudo isso pela fé em nome de Jesus, e se encha do Espírito Santo. Se encha do Espírito Santo, se encha do Espírito Santo. Na cruz do Calvário, Jesus, antes de morrer, sendo afrontado pelos seus algozes e por quem estava lá, cuspindo na sua face, atirando pedras, ele podia ter amaldiçoado aquele povo e a humanidade estar condenada para sempre. Mas ali de pendurado ele disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Só libera perdão quem está cheio do Espírito Santo de Deus. Só que nós lemos a palavra e achamos que aconteceu isso uma vez só. O povo só foi cheio do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Mas olha o que está escrito em Atos capítulo 4, versículo 8. Olha o que diz: então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes, autoridades e líderes do povo. Aí ele discursa, mas ali ele estava cheio do Espírito Santo. Olha o que diz em Atos capítulo 4, versículo 31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciaram corajosamente a palavra de Deus.
Olha o que está escrito em Atos capítulo 9, versículo 17. Então Ananias entrou na casa, impôs as mãos em Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Olha o que diz em Atos capítulo 13, versículo 9. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: olha o que está escrito em Atos capítulo 13, 52. Os discípulos continuavam cheios de alegria e cheios do Espírito Santo. Você pode ter o melhor carro, importado, top de linha, mas se ele não tiver combustível no tanque, ele não serve de nada. Se você tiver o último lançamento da Apple, o seu iPhone, se ele tiver sem linha, não vale de nada. Sabe como é que nós vivemos? Sem o Espírito Santo. Aí nós nos desgastamos, aí nós sofremos, aí ficamos angustiados, perturbados e até endemoniados. Mas quando você estiver cheio do Espírito Santo, você vai ter sobriedade. Você vai estar vigilante. Você vai discernir o reino espiritual. Nada do que acontece à tua volta vai roubar a tua paz. Você vai viver os maiores milagres da sua vida, em nome de Jesus. Então deseje ser cheio do Espírito Santo. Eu me lembro que quando eu voltei para Jesus, ainda existia esta coisa de busca o Espírito Santo. E eu busquei. Eu lembro que eu tinha um amigo batista. Ele chegou para mim e disse assim: olha, é o seguinte, Alberto, você está indo aí nas igrejas pentecostais, não cai nessa não de ser batizado no Espírito Santo, porque isso é grossolalha, isso aí é indução, isso aí é manipulação, isso aí é emocionalismo, não cai nessa de ser cheio do Espírito Santo não. Aí eu olhei bem para ele e disse assim: chegou tarde, amigo. Já oro no Espírito Santo. Vamos ficar em pé. Eu quero cumprimentar a Duda pelo seu aniversário. Quero cumprimentar também quem fez aniversário essa semana. Oi, Robeli, cadê Robeli? Robeli ali. Pastora Isis. Quem mais? Que Deus abençoe todos os aniversariantes desta semana. A Michele está por aí ou não? Parabéns a todos que fizeram aniversário esta semana. Amém? Janaína também fez, não foi? Por esses dias? Janaína, sua mãe? Duda, não? Amém, Jesus. Curva a cabeça, fecha os olhos. Diga assim: a experiência, Senhor, de Pentecostes não acabou. Ela vai se repetir nesta geração. E o teu cenáculo vai voltar a arder em chamas. Pessoas vão ser tocadas poderosamente através de mim. Declara isso. Pessoas vão ser tocadas poderosamente através de mim, através das minhas palavras, através do meu testemunho. Foi isso que você foi ouvir da parte de Deus. Então agora recebe e começa a ser usado, a ser usada, a manifestar esta glória neste tempo profético que precede o avivamento. Aleluia. Aleluia.
Glória a Deus. Corre que calabaçuri anda lá nessa. Aleluia. Aleluia. Espírito de Deus, eis-me aqui. Toca-me com brasas no altar. Me enche com a tua unção. Faz transbordar. Estenda-te as minhas mãos. Do teu olho quero mais. No rio do teu poder eu quero navegar. Aleluia. Eu sei que o nosso horário já acabou. Mas você que está aí no teu lugar e se sente, como diz lá no livro de Jeremias, como um deserto, e quer desta presença, desta unção, desta glória, eu gostaria que você desse um passo de fé hoje, para a tua realidade mudar. Se você está aí no seu lugar e quer mais de Deus, e tem alguma coisa que te impede, você diz: eu quero orar, mas não consigo, quero jejuar, mas não consigo, eu quero ler a Bíblia, mas não consigo, quero servir a Deus, mas não consigo. Eu gostaria que você viesse aqui à frente rapidamente. Espírito de Deus, eis-me aqui. Rapidinho. Toca-me com brasas no altar. Me enche com a tua unção. Faz transbordar. Rapidinho, não fique no seu lugar. Vem. Estenda-te as minhas mãos. Corre balabassori andalabasto. Oh, chequei calamanassa. Oh, corre malabasso. Quero navegar. Vem, vem, Espírito Santo, vem, 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 a unção derramar. Vem, vem, Espírito Santo, vem, 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 a unção derramar. Espírito de Deus, eis-me aqui. Toca-me com Mais. brasas no altar. Mais, Jesus. Me enche Oh. com a tua Mais, Jesus. unção. Faz transbordar. Mais, Jesus. Deixa, Jesus. Estenda-te as minhas mãos. Toca, Jesus. Do teu Toca, olho eu Jesus. quero Deixa. mais. No rio do teu poder eu quero navegar. Vem, vem, Espírito Santo, vem, 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 a unção derramar. Vem, vem, Espírito
transbordar. Estendo-te as minhas mãos, do teu óleo eu quero mais. No rio do teu poder eu quero navegar. Espírito Santo, vem, vem, vem. Unção derramar. Vem, vem. Espírito Santo, vem, vem, vem. Unção derramar. Vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu quero te falar algo profético. O segredo não está em sentir ou sentir alguma coisa. Pela fé o Senhor te encontrou. Pela fé Ele derramou algo sobre a tua cabeça. Colocou uma capa sobre os teus ombros. Uma coisa eu sei: o Senhor é contigo. E você vai ver a partir de hoje uma grande manifestação da parte do Senhor na tua vida. Vitórias, conquistas, restituições, libertações, cura, intercessões atendidas. Sabe por quê? É o segredo do louvor e da adoração na tua vida. Busque ser cheio desta unção, desse Espírito, dessa glória, desse poder em nome de Jesus. Antes de irmos embora, eu gostaria que você levantasse a sua mão. E eu gostaria que você dissesse: Senhor, que não acabe o que eu recebi aqui hoje. O que você recebe depende do teu coração. Mais, Senhor. Mais, Senhor. Mais, Senhor. Ora em línguas, ora no Espírito Santo.
indo para casa, na sua casa, antes de dormir. Tem pessoas que vão orar a noite inteira no Espírito Santo. Tem pessoas que vão ser acordadas de madrugada para orar no Espírito Santo. O Espírito Santo vai se mover poderosamente na tua vida. Deixa Ele fazer o que Ele tem para fazer. Amém. Não saia daqui sem antes dar um abraço em pelo menos 5 pessoas. Que Deus abençoe todos vocês. Pai querido, eu despeço o teu povo debaixo da tua bênção. Que o Senhor possa confirmar esta palavra e que todo louvor, honra e glória seja dado para ti, em nome de Jesus. Diga comigo, amém, assim seja e assim.